sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Como é bom nós estarmos mais uma vez reunidos aqui através deste projeto Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Sempre uma mensagem de esclarecimento, informação, de esperança, de motivação para a sua vida, de acordo com as escrituras sagradas do nosso Deus. Hoje eu gostaria de convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 10, em que nós vamos ler alguns trechos desse capítulo e vamos refletir sobre questões muito importantes, principalmente nos dias de hoje, para que nós não sejamos ludibriados, não é mesmo? Possamos estar vivendo no engano de algumas pessoas que se utilizam do Evangelho em proveito próprio, escandalizam a palavra de Deus, porque muitas vezes acabam distorcendo o que diz as Escrituras Sagradas com intuitos escusos, na maioria das vezes de ordem financeira, para enganar você. E muitas vezes você pode estar pensando, meu irmãozinho, minha irmã, que você está certo, segundo a palavra daquela figura influencer que você admira, não é mesmo? Mas o importante é que nós venhamos a ter conhecimento da palavra de Deus, possamos ter discernimento. Nós temos a necessidade cada vez mais, é uma carência inclusive, fazermos parte de grupos específicos. E como é bom se nós cada vez mais possamos fazer parte, estarmos em comunhão com os nossos irmãos que estejam em comunhão com Deus, assim como todos nós, e nesse objetivo para o bem. Entendimento de aproximação do nosso Mestre Jesus, mas ocorre que hoje em dia, meus irmãos,
nós precisamos ter discernimento espiritual, olhos espirituais diante de todas as coisas que vemos sendo apresentadas neste mundo. Abra sua Bíblia, meu irmão, com todo o carinho do mundo, nesse momento de reflexão tão importante para as nossas vidas. Veja o que diz a palavra, capítulo 10 do livro de João. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Vamos ficar atento a essa parte. Continuando. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vamos deixar destacado esse aqui também. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Cada dia mais, meus irmãos, nós estamos tendo essa dificuldade de discernimento espiritual acerca destas coisas, desse reconhecimento de quem seguir. Nós nos vemos sendo arrastados pela influência do maligno das coisas deste mundo, e muitos irmãos vêm se perdendo nessa caminhada. Então veja a importância que nós venhamos a cada vez mais compreender a real palavra das Escrituras, para que nós possamos reconhecer a voz de Deus através das pregações, das orientações daquelas pessoas que se titulam como pastores, por exemplo, orientadores, líderes espirituais, que nós muitas vezes passamos a fazer parte nesses grupos. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós temos que aprender, e só conseguimos isso através da palavra da verdade absoluta de Deus, a fugir daquilo que é estranho ao que Deus nos orienta para que nós venhamos a ser, como nós devemos nos posicionarmos. Então, hoje nós temos visto muitos influencers, né, da palavra que se vem se utilizando do Evangelho do nosso Senhor Jesus, vem colocando adereços na palavra de Deus, buscando agradar pessoas que se veem em erro, ou muitas vezes num sofrimento emocional e psicológico gigantesco, e com objetivos muito diferentes do ide pregai o Evangelho a todas as nações. Quando Jesus nos chama e nos convoca, nos faz esse chamado missionário para que nós possamos levar a palavra do nosso Senhor às pessoas, é a palavra dele, de Deus, e não que as pessoas se utilizem de certas expressões fora do contexto, muitas vezes, para promoção pessoal ou inclusive para angariar recursos através de tantos meios que nós vemos por aí, enganando pessoas em que não há uma orientação para a mudança de comportamentos que são contrários ao que diz as Escrituras. Não, porque a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu trabalho missionário, acolhia a todos. Deus nos ama de forma incondicional, a todos. O sol nasce, não é mesmo? Sobre os bons e os maus, os justos e os injustos. Não há acepção de pessoas. Mas Deus nos chama e nos quer por perto para nos orientar, para que nós possamos adequar a nossa vida, o nosso posicionamento, como que nós vivemos os nossos dias, a sua palavra, ou seja, o Evangelho do nosso Senhor na prática, nas nossas vidas, o que temos visto muito
pouco, principalmente por aqueles que vêm se dizendo, né, se titulando pastores das ovelhas. Mas nós, como ovelhas daqueles que vêm para nos orientar e se dizem falar em nome de Deus, precisamos reconhecer a voz de Deus naquilo. Será que Cristo agiria dessa forma se estivesse no lugar dessa pessoa, nessa circunstância, nesse momento? O Espírito Santo toca os nossos corações para que nós possamos compreender tudo isso. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Nós vemos realmente pessoas que se utilizam do Evangelho para fins comerciais como verdadeiros ladrões e salteadores. Muitas vezes se utilizam da palavra do nosso Senhor com esse intuito. E Cristo diz que Ele é a porta, é através dele que nós temos acesso a Deus. Veja no capítulo 10 do livro de João, no verso 9, claramente, meus irmãos, quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja, abra sua Bíblia. O verso 9 diz o seguinte: eu sou a porta. Quem diz isso, meus irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo Messias. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja que interessante o que diz as Escrituras sagradas de Deus, o nosso único mediador. O único mediador que nós temos, você tem entre você e Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se titular mediador entre você e Deus é mentira. Está escrito: eu sou o pastor, eu sou a porta. Aquele local, aquele lugar, aquela pessoa, aquele ambiente que se diz ser a porta de entrada, personificar-se como porta de acesso a Deus é mentira, porque a única porta é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas nós, como ovelhas, como a palavra nos orienta, precisamos reconhecer a voz do nosso verdadeiro pastor, mediador entre nós e Deus, que é Cristo através do seu Santo Espírito. Veja ainda o que nos orienta a palavra para você que esteja com dúvida em relação a esse tipo de assunto. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e desperta. O verdadeiro pastor, como é dito no Senhor Jesus Cristo, dá a vida pelas suas ovelhas. Mas existem aqueles que são mercenários, que na primeira dificuldade, ou quando vêm os desafios relacionados a todas essas coisas, o mais fácil e simples, a primeira coisa que acontece é cair fora, debandar e deixar que aquelas pessoas continuem no engano, sejam, como diz a palavra,
arrebatadas pelo lobo, pelo mal, pela situação. Isso nós encontramos em circunstâncias muito pessoais, por exemplo, na sua vida. Quantas vezes, meu irmão, você precisou de uma orientação que seja de cunho eclesiástico e você chegou para falar com aquele que se diz a voz de Deus, não é mesmo? E se intitula a porta, ou seja, Cristo não é Ele que é, mesmo? E quem não está com Ele não é de Deus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não é Cristo, é aquele ser humano. E assim Ele se coloca diante das pessoas. Mas nos momentos em que você, como ovelha, precisa de uma orientação, de um esclarecimento, ou está passando por alguma dificuldade, você não tem acesso, ou o acesso é negado, ou você não tem uma resposta, ou as respostas são evasivas, ou essa pessoa, como diz, ela foge daquela situação, cria uma circunstância e deixa você à mercê do que você está vivendo, do seu sofrimento, de tudo que você está passando para ser arrebatado pelo mal. Então nós precisamos, meus irmãos, compreender que o nosso único e suficiente mediador entre nós e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo Messias. Para isso nós precisamos conhecê-lo. Entregar as nossas vidas a Deus através do nome, do sangue derramado na cruz, do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos lavados, nos tornarmos novas criaturas, passarmos a seguir a Cristo muitas vezes, negando a si mesmo todos os nossos erros, tudo que nós já fomos ou fizemos parte, ou estamos sendo, ainda hoje nas nossas vidas, negar a si mesmo, carregar a nossa cruz como discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo para segui-lo. Veja o que diz o verso 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, ou seja, o objetivo dele é outro, não é exatamente a palavra de Deus, ele se esquiva, se faz de desentendido, não é mesmo? Com aquelas expressões, está faltando oração, meu irmão, está faltando jejum, meu irmão, não é mesmo? Ele se abstém de cumprir com as responsabilidades que muitas vezes ele se coloca como titular daquilo ali. Ele quer o título, ele quer a ostentação, ele quer ser chamado de a porta, o pastor que tem ovelhas, mas quando aquele irmãozinho que está seguindo, é mesmo, precisa de ajuda, é deixado na mão. Veja o que diz o Cristo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A pergunta que fica, meus irmãos, é a quem você serve. É muito importante que nós venhamos, muitas vezes, ter esse ponto, né, de reflexão, essa parada nos nossos dias para ver a quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo, você está servindo a alguém para fins próprios ou você está servindo a Cristo? O nosso único mediador e pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os únicos apóstolos que nós temos, segundo as Escrituras Sagradas, foram de forma taxativa mencionados nas Escrituras Sagradas. Os profetas
estão aqui com os seus nomes e as suas profecias. Tudo mais, meu irmão. Muitas vezes nós vemos os nossos irmãozinhos que estão em grande sofrimento emocional, psicológico, às vezes de ordem financeira, vêm seguindo por aí e vêm se decepcionando nesse sofrimento constante. É por engano do coração de pessoas que se utilizam do Evangelho para fins pessoais ou da sua denominação, seja qual for. Uma coisa, meus irmãos, é nós nos reunirmos como irmãos para estudar a palavra de Deus, dar honra e glória ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa são grupos que se reúnem para dar glória a determinadas pessoas, que assumem títulos. Nós vemos isso. Com o avanço da tecnologia e das redes sociais, pessoas que se intitulam profetas, apóstolos, tem outros nomes, nomenclatura. Então veja que a palavra ela é completa, ela é suficiente, ela é imutável. Se ela é imutável e nós temos profecias já determinadas por profetas, se nós já temos profetas, se nós já temos apóstolos, se nós já temos o nosso bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que nós devemos ir em busca do conhecimento, seguir, continuar em frente. Agora, claro que nós precisamos ter discernimento. Existem circunstâncias hoje em dia de irmãos que se reúnem nesses grupos para estudo da palavra de Deus, para em busca de comunhão com o nosso Senhor, até para compreensão, para estudo, para todas essas coisas, para estar em comunhão com irmãos, para fazer o bem, a caridade, assistencialismo. E nós temos pessoas que estudaram muito e que realmente têm uma certa autoridade para se dizerem pastores daquelas ovelhas, daquele aprisco que está ali. Mas cabe a estas ovelhas que estão ali observarem se aquele líder que está ali guiando, orientando aqueles irmãos nessa caminhada, por ter, de repente, conhecimento teológico maior, não é mesmo? Se esse irmão está ali reproduzindo fielmente a palavra de Deus, para que as pessoas saibam, orientando as pessoas segundo a palavra de Deus, para que as pessoas a compreendam e obedeçam, como um intermediário, para que todos tenham acesso, muitas vezes, a informações, a esclarecimentos, que seria muito mais difícil sozinho conseguir isso. Se esse irmãozinho que se coloca nessa condição, o objetivo real de tudo isso, se essa pessoa age exatamente como Cristo agiria no lugar dele, se estivesse ali na função que ele está ocupando, cuidando daquele rebanho, daquelas ovelhas que decidem se reunir, não para seguir aquele orientador, aquele líder espiritual que ali se apresenta, mas para seguir a Cristo, para seguir a palavra de Deus, e não a homens, a pessoas. Existe uma diferença muito grande, as pessoas colocam tudo no mesmo cesto, né? E chacoalham aquela bagunça toda, falta de, muitas vezes, de conhecimento teológico, admiração, porque muitas vezes são pessoas muito bacanas que se dispõem a fazer esse trabalho. Mas tem que ter muito cuidado, existe uma linha muito tênue, é mesmo, que tem que se observar. Uma linha muito tênue entre ser aquele que auxilia os irmãos, em que todos nós somos ovelhas de quem? Qual pastor? Nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nós devemos seguir.
Mas muitas vezes existem pessoas que têm uma disposição, uma predisposição, estão nesse trabalho missionário, não é mesmo? Com o intuito de fazer o quê? Reunir estas pessoas, estabelecer um espaço, muitas vezes estabelecer até um CNPJ para que haja uma legalização dos atos, né? Nós vivemos em um mundo que é regido por leis, né? Um Estado democrático de direito, regido por leis, estatutos. E existem então essas pessoas que são aqueles organizadores. Mas aquelas pessoas que se reúnem nesse espaço estão seguindo a quem? Estritamente a palavra de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, que através da nossa aliança vem com o religare, que para nos ligar a Deus, ou estão seguindo pessoas que, no decorrer dessa caminhada, desse estatuto, dessa organização de pessoas, esse ser humano que naquele momento está orientando aquele grupo pode ser trocado por outra pessoa, não é mesmo? Muitas vezes faz uma viagem, um trabalho missionário para outros lugares. E a gente vê muito também pessoas que seguem pessoas, são cegos guiando cegos, não é mesmo? Pessoas que, se determinado pastor ou pastora, ou outros títulos que colocam, não está naquele dia para ler a palavra com os irmãos, eles não vão. Ou seja, não é então a leitura da palavra, a reflexão, a comunhão com os irmãos, no que se refere à palavra de Deus que importa, mas é ver aquela pessoa, determinada pessoa falar. E isso é muito sério, isso é idolatria. Isso é idolatria de pessoas. Isso é o que vem causando, muitas vezes, escândalos envolvendo o Evangelho. Eles acabam escandalizando e envergonhando o Evangelho do nosso Senhor. Quantos escândalos de pessoas que vivem nesses relacionamentos dentro da igreja, que são tóxicos, não é mesmo? E nós vemos tantos abusos, nós vemos tantas coisas acontecendo exatamente porque estão vivendo na carnalidade, não no espiritual. Estão admirando aquele CPF que está ali representando, ostentando cargos, e não necessariamente você está se dispondo a estar em comunhão com os irmãos para ouvir e reconhecer a voz de quem? Do pastor, do Cristo, através daquele irmão que pode estar falando. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, não é a mim que tem que ser analisado as minhas opiniões, ou o que eu penso, o que eu falo, mas é o que eu possa estar dizendo a você como intermediária da palavra que diz o Messias. O Messias é que diz: eu sou o pastor, eu sou a porta. As ovelhas vão reconhecer a minha voz, é a mim que seguem. Somente quem passa pela porta, que sou eu, é que está salvo, terá vida e vida em abundância até a eternidade. Então, independentemente de quem esteja falando, o importante é o que realmente a forma como as coisas são passadas até você. E essa credibilidade, meus irmãos, isso aí nós vamos adquirindo com o tempo. Eu simpatizo muito com determinados expositores, com determinadas obras teológicas, forma que escrevem. Isso é um gosto muito pessoal, mas eu nunca fico estritamente focada no nome, naquele ser humano. Existem pessoas que seguem a vida daquela pessoa, querem saber, por exemplo,
com quem é casado, quem são os filhos, aonde vai, como foram as datas festivas, suas redes sociais. Ficam seguindo, acompanhando, idolatrando pessoas e não necessariamente a simplicidade do Evangelho, da palavra de Deus, que é clara, a verdade absoluta está aqui. Aqui é que está a verdade absoluta, que nós precisamos ficar atentos. Quando nós, então, nos reunimos aqui na UNTV, o nosso objetivo sempre foi muito claro. Que nós reuníssemos pessoas que viessem para expor a palavra de Deus, as escrituras sagradas para os nossos irmãos. Não há uma hierarquia. Existe quem é a pessoa que, por exemplo, fundou a UNTV. Sou eu. Mas isso não me torna hierarquicamente melhor do que nenhum dos meus irmãos que estão aqui, porque o nosso objetivo é muito maior do que esse. O nosso objetivo é estar no ar 24 horas, em que a cada novo episódio, cada programa aqui na nossa grade, você tem acesso à palavra de Deus. E não necessariamente a quem eu sou, a minha vida, o meu dia a dia, a minha vida pessoal. Isso importa para mim e para Deus, porque eu também sou ovelha. Eu estou compartilhando com os irmãos as coisas que eu aprendo, o que o Espírito Santo toca o meu coração, o que eu leio nas Escrituras Sagradas, e nós estamos nessa reflexão juntos. Nós somos irmãos e hierarquicamente na mesma linha, que o nosso único mediador com Deus é o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos muito cuidado, meus irmãos, nessa caminhada do Evangelho, em que existe muito essa hierarquia, ostentação, em que existe realmente aqueles dentro no corpo de Cristo, membros, em que alguns se colocam acima dos outros. E a gente fica pensando, por que o Evangelho não fala isso? O Evangelho não fala isso. O único que é acima é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles irmãos que estão a nos orientar e conversar, que nós estamos conversando, esteja estritamente vinculado às Escrituras Sagradas. Gosto muito de, por exemplo, ler devocionais, obras, pensadores relacionados à teologia, gosto bastante. São abordagens, a gente acaba tendo conhecimento, viés diferente de entendimento de pessoa para pessoa, para que eu possa desenvolver o meu, através da oração, da minha comunhão com Deus e com o Espírito Santo do Senhor, para que eu possa chegar até você e transmitir o meu entendimento do que eu tive da palavra. Esta palavra, que é realmente o mais importante nas nossas vidas. Meus irmãos, neste tempo de preparação nas nossas vidas, nós vamos ver cada vez mais isso. Porque o mal já observou nesse mundo e a causa do grande sofrimento emocional, espiritual, físico das pessoas é o mal. E o mal já observou esta forma de ter acesso àquele que sofre, está carente emocionalmente, psicologicamente, em sofrimento pelo mundo, que realmente a palavra de Deus é que tem poder. Então o mal, ele se utiliza da palavra de Deus, ele se utiliza também. Mas o que nós não podemos é fechar os nossos olhos, ou seja, somos justificados pela fé, mas uma fé racional, sob orientação da sabedoria de Deus, pela sua graça nas nossas vidas. De nós realmente orarmos a Deus e irmos direto à fonte.
E o que sair fora do que diz as Escrituras Sagradas de Deus, como diz a palavra, nós devemos fugir disso, não fazer parte, respeitar aqueles que ainda estão, respeitar aquelas pessoas que ainda estão perdidas nesse contexto, ou muitas vezes estão de forma muito consciente vivendo tudo isso. Sabem, o próprio mal sabe do poder da palavra de Deus, mas se utiliza da própria palavra de Deus para outros fins. Tudo que Deus criou é bom, desde a criação, desde o início de todas as coisas. E o mal não existe. Foi o mau uso das coisas boas que Deus criou que nós vemos tantas maldades no mundo. Agora a palavra de Deus tem poder e o mal está se utilizando disso através de filhos das trevas que se utilizam do evangelho, e você observa isso, não é mesmo? E durante essa exposição do poder de Deus, porque a própria palavra de Deus é poderosa, não é quem a profere. No meio disso, contando com o quê? Com a sua dor emocional, psicológica, física, do que você está passando hoje, lá no meio da pregação da poderosa palavra de Deus, vem o quê? A venda do evangelho. Os mercenários da palavra de Deus. E é aí que nós devemos, dentro desse contexto, compreender. Saber como o Cristo diz: eu sou a porta, as minhas ovelhas eu chamo e elas reconhecem a minha voz. No meio de todo esse barulho, de todo esse condicionamento, de toda essa forma de estarem sugestionando as pessoas, no meio de tudo isso, aquele que está focado nas Escrituras Sagradas como ovelha, como eu sou ovelha do meu pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eu escuto a sua voz. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente não pode se isolar do mundo. Nós não vivemos em um mundo, precisamos de interações sociais. Não é mesmo? Então, eu realmente sou adepta, gosto muito de frequentar cultos. Sou batizada, gosto de frequentar cultos, gosto de estar em comunhão com os meus irmãos que gostam, né, e priorizam a palavra de Deus nos seus estudos, eu gosto. Só que quando eu estou no exato momento em meio a todas aquelas coisas e estou ouvindo determinada pessoa falar, eu estou ouvindo, e no meio do discurso nós precisamos desenvolver isso e aprender com os olhos espirituais. Distinguir o que é palavra de Deus, dita pelo irmão, e o que é palavra dele, dita em benefício próprio ou do CNPJ que ele está defendendo. Então isso é muito sério. E nós vivemos em paz e tranquilos. Tudo que nós ouvimos, que é a palavra de Deus, a voz do nosso Senhor, o Messias, nós absorvemos. Quando nós observamos que são palavras de homens com intuitos que não são bíblicos, nós respeitamos. Não julgamos, não apontamos, não vamos nos posicionarmos. Né? Para que isso? Não é mesmo? Não nos cabe. Essa luta não é nossa, meus irmãos. Essa luta é de cada irmão que age dessa forma diretamente com Deus. O que nos cabe é aprender através dos evangelhos a viver neste mundo, colocando o evangelho do nosso Senhor em prática nas nossas vidas. Você tem dúvida de quem é o seu pastor hoje? Se você tem dúvida, leia. Capítulo 10 do livro de João, dos versos 1 ao verso 18. Aqui você vai descobrir quem é o seu pastor, como que funciona e tudo que nós conversamos hoje. Você precisa, meu irmão. Você tem necessidade, é necessário que você abra a sua Bíblia. É necessário que você abra a sua Bíblia para que você tenha acesso à verdade. Não é ao acaso que esse livro
66 livros, na verdade, uma Bíblia, uma biblioteca. Não é ao acaso que ele é o mais perseguido do mundo. Ok, meus queridos? Aqui está a verdade absoluta. Não a verdade relativa daquele irmão, a nossa verdade. Nós chegamos de forma relativa em decorrência das circunstâncias que vivemos ou pessoas com as quais convivemos. Não. A verdade absoluta vem diretamente da boca de Deus, destes profetas, destes apóstolos e do meu pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É tempo de preparação nas nossas vidas, cada vez mais isso irá acontecer e é por isso que nós precisamos estar preparados, para nós ouvirmos a voz do nosso pastor em meio a todo esse barulho. Estarmos firmes, tranquilos, em paz, sabendo conviver com as pessoas de forma educada, equilibrada. Quantas vezes em família, de repente, tem aquele tio, aquela tia que está no meio de uma confraternização e você olha e essa pessoa está conversando meia hora e você sabe o que é verdade e o que não é. Ali a tio te aumentar um pouquinho, distorcer, é mais ou menos isso. Você não precisa criar um problema, ser aquele que escandaliza. Não. Você participa, respeita o posicionamento daquele irmão que quer agir assim, dele com Deus, porque Deus é amor, graça, misericórdia pelas nossas vidas e tudo que somos, mas Deus é justiça. Então essa luta não é nossa, meus irmãos. Mas nós precisamos ter discernimento, assim como nós ouvimos a tia, o tio, que fala uma coisa, a gente vê que faz sentido, que é real, e outra que não é tanto, e a gente convive pelo bem-estar e harmonia das nossas vidas. Quando nós falamos dos evangelhos, a questão é séria. Deus é a nossa prioridade, nosso Senhor Jesus Cristo. E é mais preocupante porque estas pessoas que agem dessa maneira estão lidando diretamente com irmãos que estão passando por problemas emocionais, desafios gigantescos, não é mesmo? E muitas vezes, conforme os dados que nós vemos, exposição midiática, se utilizam do evangelho e vêm todos os escândalos e abusos e relacionamentos nesses locais, casas de oração, igrejas, templos, como queiram chamar, realmente de pessoas que vêm para envergonhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente possa aprender a viver, né, meu irmão? Aprender a viver, Deus está aí para nos orientar, só basta a gente obedecer. E nessa caminhada vamos tendo paz, orientação, segurança e livramento nas nossas vidas. Amado Deus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, em busca do conhecimento da Tua Palavra, do discernimento espiritual que precisamos para viver nos nossos dias. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos alcançado, pela Sua graça e misericórdia nas nossas vidas. O Seu amor é incondicional por todos nós. E nós amamos a Ti a mais do que todas as coisas, acima de tudo, de todos, tudo que possa haver nesse mundo. O Senhor é o nosso amor maior e a nossa prioridade. Que seja feita, meu Deus, a Tua vontade nas nossas vidas. Amém e amém, meus irmãos. É bom nós podermos estarmos juntos aqui na programação da ONTV, na nossa grade, com este programa Tempo de Preparação. Estamos aí, meus irmãos. Jesus está às portas e precisamos estar preparados para as grandes tribulações, a grande tribulação que está por vir, aquela tribulação entre o bem e o mal, nós já sabemos o resultado. O bem vence o mal porque nós já conhecemos o fim dessa história. E nós queremos estar todos juntos
no dia da glória. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Notive Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.